Bom, o que a gente está vendo aqui é uma captação de água da chuva. Quando a gente capta a água da chuva, a gente fala que nós temos uma fonte alternativa de água. Usar essa fonte alternativa da água da chuva e armazenar ela numa cisterna, porque ela é bem-vinda em termos de conservação dos recursos hídricos. Porque a partir do momento que eu tenho essa fonte, eu deixo de captar das outras fontes, sejam elas superficiais e subterrâneas. Então vamos supor, você tem lá uma nascente na sua propriedade, que essa nascente tem uma vazão, mas eu posso substituir, ao invés de usar a água dessa nascente, eu usar a água da cisterna. No caso de uma água subterrânea, de um poço, você tem um poço lá e muitas vezes para você captar a água do poço, você vai ter que ter uma bomba, você vai ter que gastar energia para tirar essa água lá do poço. Essa água da cisterna, muitas vezes a gente compara com uma captação subterrânea, ela é uma fonte mais barata. Apesar de aqui o Enrio mostrou para nós, ele tem uma bomba, né, porque ele tem que ligar ao sistema de irrigação, mas certamente essa bomba que ele tem consome muito menos energia do que se ele tivesse uma bomba num poço com uma certa profundidade, que teria que ser uma bomba muito mais robusta para captar essa água. Então, além da cisterna ser um fator ambiental positivo, ela substitui as fontes, ela também pode ter um benefício econômico, porque você está captando uma água que vai ter um custo menor do que as outras fontes que você tem na propriedade. A água da chuva está aí, né? Quando chove é de graça. Só basta a gente ter um reservatório para acumular essa água e usar na hora certa, ali quando não tem água. Então é totalmente viável. Para se fazer a cisterna, existe uma regrinha básica, né? A primeira delas, você conhecer a área em metros quadrados que você tem para captar. Então a sua área de telhado. Também é importante o tipo de material que tem nesse telhado. Se é como aqui a gente tem uma lona plástica, mas muitas vezes é uma telha de cerâmica ou uma telha de zinco. Esse tipo de material também vai nos dar eficiências de captação diferentes. A estufa ela já vem com calhas entre os arcos. E antes de eu captar, essa água era desperdiçada aí. Ela caía no chão e era desperdiçada, não tinha utilidade nenhuma para irrigação. Aí a gente canalizamos as duas calhas, a gente somente canalizou esse tubo de PVC, lá é uma outra saída, e levamos por tubo de PVC ainda lá para o reservatório. Uma outra informação importante que o produtor deve ter, um mínimo do histórico de chuvas ali na região dele. Esse histórico de chuva, se ele não mede isso na sua propriedade, hoje você tem fontes de informação que a Associação de Produtores pode ajudar você a ter essa informação, lá na internet está disponível, do histórico de chuvas na sua região. Então, tendo a área em metros quadrados, o tipo de material que você tem no teu telhado e esse histórico de chuva, a gente usa uma formulinha muito simples e calcula qual que é o teu potencial de captação de água de chuva. Então, quantos metros cúbicos você vai conseguir captar ao longo do período de verão, que aqui onde nós estamos é onde tem a grande intensidade de chuva. Então, toda vez que chove, uma boa parte do que cai em cima do telhado ali da estufa vem aqui para o reservatório. Aqui nós estamos vendo uma cisterna superficial, escavada no solo. Importante o que o Henry fez aqui, que é a impermeabilização do solo. Obrigatoriamente não precisa colocar essa lona plástica, mas se a gente não colocar esse tipo de impermeabilização, nós vamos ter uma certa infiltração de água no solo, ou seja, vai haver uma perda de água, tá? Até atingir o ponto de saturação do solo. Então a impermeabilização é bem-vinda também. Você pode fazer com materiais que você tem na própria propriedade, o custo não é alto e dá certo, né? Não tem muito segredo não. O produtor também, ele tem alternativas do sistema de reservação, ele tem que fazer uma avaliação econômica. É mais barato, é mais viável para mim escavar? Não, isso não é muito viável para mim. Eu vou comprar um reservatório. Hoje no mercado existem cisternas prontas. A montagem desse sistema
foi basicamente fazer um buraco no chão e revestir com lona. A cisterna ela é muito bem-vinda nessa condição, quando as tuas fontes tradicionais, seja superficial ou subterrânea, elas não estão dando conta de suprir o volume que você precisa. Então captar a água da chuva pode ser uma alternativa para isso. Mas a cisterna ela não é só bem-vinda para quem tem problemas de água na propriedade. Mesmo que você tenha abundância de água na propriedade, você pode fazer a cisterna. Porque você está o quê? Diversificando as suas fontes de água. Esse sistema ele salvou a gente, principalmente no final do ano passado, de 2020.